Você já ouviu falar sobre não monogamia? Em resumo, a não monogamia simboliza as diferentes formas de relacionamentos consensuais que não são estritamente monogâmicos. Nesse caso, as pessoas têm liberdade para se relacionar romanticamente ou sexualmente com múltiplos parceiros ou parceiras. E as relações não monogâmicas são tema do Cidade Repórter de hoje. Em julho de 2023, o Google Trends revelou que o Brasil é o terceiro país do mundo com mais interesse de busca pelo termo não monogamia. A pesquisa computou os 12 meses que antecederam a constatação. O nosso país só perdeu para a Austrália e Canadá. A não monogamia corresponde a uma ruptura ao modelo tradicional de criar vínculos afetivos. A escolha de se relacionar livremente com outros começa com o ato de comunicar a decisão ao parceiro ou parceira. Além disso, estes devem concordar com o tipo de relacionamento não monogâmico em questão, a fim de evitar qualquer tipo de coerção ou pressão. Eu sou Carolina Eulálio, eu sou de formação acadêmica, sou psicóloga e hoje atuo como parteira tradicional. Então acompanho famílias, em diversos arranjos familiares no processo de chegada de novas crianças, novos bebês, até processos de renascimento, de reconfiguração familiar, e aí varia muito de arranjo para arranjo. A não monogamia, eu diria que é um contrassistema. A gente foi educado para viver dentro da monogamia em termos sociais, e a não monogamia, a não monogamia política, ela vem falar um pouco sobre esse sistema e como a gente poderia pensar fora dele. Mas, a grossíssimo modo, ela vai falar principalmente de relações afetivas sexuais. Carol integra um grupo de estudos com atividade na Universidade Federal da Paraíba, UFPB. A discussão a respeito da não monogamia tem como um dos objetivos criar uma rede de apoio e segurança. É importante você se comunicar com você mesmo para entender quais são os seus processos e as coisas que acontecem com você, se comunicar com as pessoas com as quais você interage e conseguir explicar para elas do que você precisa, do que você tem a oferecer e ir construindo essa comunicação em cada uma das relações. Então eu coloco isso, responsabilidade afetiva, comunicação e não horizontalidade, não hierarquização das relações. Tentar estabelecer as relações de um jeito horizontal, mas sabendo que cada pessoa precisa de uma determinada atenção, que não quer dizer que eu vou dar 1 hora para cada pessoa, mas que cada pessoa precisa de um determinado nível de acolhimento, de comunicação, de espaço para que aquilo se desenvolva, que essas relações se encaminhem. Mas isso eu estou falando apenas de um núcleo muito pequeno dentro da não monogamia. Estou dando esses exemplos aqui de um mundo microcosmos. Ela perpassa por muitos lugares. É a relação que eu tenho com o meio ambiente, com os animais, com as crianças, com os idosos. Ela, como eu disse, a não monogamia ela perpassa por muitos espaços da vida. Não dá para eu colocar só com 5 pontos, assim, realmente é muito amplo. Quando se fala em educação, hoje a gente tem muito um viés que se pensa em habilidades para o século XXI, que é um século que ele traz muitos desafios, muito específicos para essa era. E dentre essas habilidades, a gente pode destacar a ideia de como é que a gente se sociabiliza. Então, enquanto na nossa formação, que foi ali da passagem do século XX para o XXI, a gente tinha muito essa coisa da educação bancária ainda, de saberes que eram meio que depositados, se tinha essa crença, Hoje em dia isso já não funciona mais, Um aluno ele pode muito bem pegar um dado conhecimento e ir para uma aula já munido com isso, Então o desafio já é outro, É como a gente desdobra esses assuntos, esses conhecimentos de uma forma que a gente continue sendo uma sociedade íntegra e que ela visualize todos esses desafios temáticos, dentre eles lidar com as formas amorosas.
eu vejo que hoje a gente consegue pelo menos falar sobre isso e as pessoas entenderem que a gente não está falando um outro idioma, né? Porque antes a gente falava sobre não monogamia e o pessoal ficava, nossa, mas o que é isso? É muito comum as pessoas vincularem também apenas a atividade sexual, né? Então, muita gente entende como promiscuidade ou coisa que o valha e, obviamente, não tem a ver com isso, né? Pode ter também, e tá tudo bem se for, mas não é só sobre isso, né? É sobre liberdade, sobre construção de afeto e muito mais. Então, é algo que aqui em João Pessoa vem sendo bem recente. Eu diria assim, eu já estudo esse tema há bastante tempo, mas aqui em João Pessoa eu acho que eu diria, nos 2 últimos anos, isso vem sendo, de fato, colocado na mesa, de fato vem sendo conversado, né, de uma maneira mais aberta. Já existiam grupos e guetos, né, assim, pontuais que tratavam sobre esse assunto. A desconstrução do preconceito passa por esse trabalho de diálogo. Claro, claro. Até porque para a gente poder não ter um preconceito, a gente tem que ter um conceito. E para ter um conceito, eu tenho que saber do que se trata. E aí o grupo de estudo tem muito também esse propósito de falar sobre a não monogamia política, né, que há uma grande diferença quando a gente fala de não monogamia política, porque ela extrapola os limites das relações apenas diretas, né? A gente entende ela enquanto posicionamento político. Atenta às transformações sociais, a Prefeitura de João Pessoa, através da Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT, promove debate, acolhimento e fortalecimento do respeito na sociedade. É um processo de descoberta, é um processo também de transformação, porque quando a gente entende que nós precisamos estudar, conversar, entender outras realidades, é quando a gente começa assim a exercer a nossa obrigação como cidadão, né? Que é o quê? Que é respeitar as diversas formas que a gente se relaciona e também se entende enquanto pessoa. E aqui na coordenadoria a gente recebe pais, mães, filhos, tias, primos ou até mesmo amigos que querem ajudar as pessoas a essa descoberta, né? Esse caminho da sexualidade, da identidade de gênero. Então, todas essas questões, quando chegam até nós, a gente tem uma equipe muito boa de psicologia para poder entender a demanda desse usuário, dessa usuária, desse usuário, saber o que aquela pessoa está pensando, como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai ter esse trabalho de fazer aquela pessoa se descobrir e não a gente induzir, né? A gente não induz ninguém a nada, a gente está aqui para mostrar caminhos, facilitar acessos e também fazer com que as pessoas utilizem da política pública, né? Afinal, é um direito de todos. E juridicamente, como a não monogamia é encarada nos dias atuais? Nós conversamos com um especialista na área. A gente ainda não tem uma lei específica, contudo, essas demandas diariamente batem na porta do judiciário. Então, recentemente, a gente teve até uma decisão do Rio Grande do Sul, já reconhecendo como união estável, né, o que nós chamamos de trisal, que é justamente esse núcleo familiar único, né, e não pode ser também confundido com outras formas paralelas, mas um grupo familiar único entre 3 pessoas que se relacionam como família, como se fossem casais, né, entre si. E aí é um desafio realmente para o direito, a gente está regularizando e criando leis que venham garantir, sobretudo, os direitos dessas pessoas que de fato vivem dessa forma e também garantir que haja um respeito da diversidade. Então, estamos diante desses desafios. Didier Gig e Elaine Cristine são autores do livro O Som de Quem Te Ama, que fala de relações não monogâmicas, pautado no DNA musical dos escritores, que são músicos. O livro fomenta, através de uma história viva, a força das relações. Eu tenho um longo histórico, na verdade, a minha primeira relação, ainda lá na França, onde eu nasci, foi com uma pessoa que me trouxe esse modo de vida não monogâmico. E desde então eu me defini essencialmente, hoje em dia tem um monte de rótulos e definição disso, daquilo, e dentro deles o que me identifico mais seria soro-poli. É um nome meio feio, mas soro significa que a pessoa se coloca primeiro no centro, como uma pessoa, como um indivíduo independente, resolve sua vida, tem o seu próprio espaço. E poli porque ser assim, capaz de ter vários relacionamentos amorosos, né, simultâneos, sucessivos, enfim,
sem que uns interfiram no outro e sem que uns sejam excludentes de outros. O Som de Quem Te Ama é um romance, né, que é uma ficção, que pauta justamente esse universo de relações plurais, não exclusivos, né? Ele conta história, tem dois personagens principais, um homem e uma mulher, né? O livro começa quando cada um deles está saindo de um relacionamento abusivo, né? A personagem feminina principal, Carmen, está saindo de um relacionamento abusivo com um homem e o personagem masculino principal com uma mulher. E a partir daí, o romance descreve como eles vivem esse trauma e como é que eles se libertam dele e como a partir daí passa a viver as novas relações deles, digamos assim, enfim. Ou seja, o livro bota personagens, né, conta histórias entre personagens que estão todos dentro de uma vivência não monogâmica como uma forma de exemplificar a multiplicidade e a complexidade também de quem resolver pautar a liberdade de ser com quem se ama. E a história do som é porque fazemos uma metáfora, né? Digamos que consideramos, né, com a vida afetiva das pessoas como se fosse um som. Um som não é apenas uma unidade, é um complexo de frequências. Umas frequências graves, outras agudas, umas longas, umas curtas, umas consonantes, umas dissonantes. E nossa vida afetiva, a vida afetiva numa vida não monogâmica é essa. Cheia de pessoas, de encontros, de pessoas que aparecem e desaparecem, e de outras pessoas que ficam, de pessoas com quem a relação é harmoniosa e outras com quem não é tanto, e assim por diante. Gosto sempre de dizer que as relações, elas sempre têm que se iniciar com muita transparência e com muita honestidade, sabe? Para que todas as pessoas envolvidas, elas possam saber que a pessoa é uma pessoa livre e que ela pode, obviamente, namorar, se relacionar, né, com quem ela preferir. Inclusive, também não, né? Porque não é uma obrigação de pegar as relações e empilhá-las. Não é isso, sabe? É simplesmente ter a liberdade. Eu gosto sempre de dizer que a gente, quanto ser humano, somos seres livres, sabe? E aí vem um bocado de coisa, a sociedade vem numa cobrança danada, num trato compulsório. Pronto, eu diria isso, seria um trato compulsório para que a gente possa resolver a nossa vida e as nossas relações a partir de alguém que escolheu por nós, e não a gente ter essa liberdade, sabe? Eu estava lendo um livro, agora há pouco, de Jenny Nunes, muito excelente livro, Descolonizando Afetos. E me chamou muita atenção quando eu li que a gente não é proprietário de nenhuma existência. Então, isso para mim é a base. É isso, gente. Sempre bom aprender uma coisa nova. Essa edição do Cidade Repórter fica por aqui. A próxima já está em produção. Para seguir acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, é só acessar o @tvcidadejp no Instagram. E para rever as outras edições do programa, youtube.com/tvcidade João Pessoa. Até mais!